Palácio da Cidade Alta, Presidente da República, João Lourenço, recebe hoje o enviado especial do homólogo da Tanzânia. Turismo Nacional foi atualizado o acordo de gestão integrada da Bacia do Okavango. Apagões em Cuba, o país voltou a registrar falha na rede elétrica nacional. Hoje notícias, sábado, 15 de março de 2025. Bem-vindos à atualidade. Boa tarde, bem-vindo às notícias. O Fórum de Ministros da Comissão Permanente da Bacia do Rio Okavango, OCACOM, atualizou o acordo quadro da Organização Regional. O documento assinado no Lubango reforça o compromisso dos países membros com a gestão integrada, responsável e sustentável da Bacia do Okavango. Foi esta sexta-feira atualizado o acordo do Fórum de Ministros da Comissão Permanente de Água da Bacia do Rio Okavango, OCACOM. A assinatura do documento ocorreu durante a 8ª reunião dos ministros dos países membros da organização, nomeadamente Namíbia, Botsuana e Angola, que decorreu na cidade do Lubango, a capital da província da Huila. Para o ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, o acordo está agora mais alinhado com os desafios atuais e com o protocolo da SADC. Adaptação do nosso acordo, tornando-o mais alinhado com os desafios atuais e com o protocolo revisto da SADC sobre os cursos de água partilhados, bem como outros protocolos internacionais relevantes que ao longo do tempo foram sendo implementados e atualizados. O governante destaca alguns dos projetos em curso na Bacia do Okavango, com realce para o plano de implementação estratégica. Fundamentais para as atividades de pesquisa científica e para a implementação de ações concretas com múltiplos benefícios para a região. A Namíbia e o Botsuana comprometem-se em continuar a trabalhar para o fortalecimento da gestão de recursos hídricos partilhados e a preservação ambiental, como recomenda o acordo atualizado. O Botsuana reconhece a necessidade de apoiar os Estados a montante na necessidade de captação de água para os seus desenvolvimentos nacionais. Portanto, que se faça em consideração também a sustentabilidade do ecossistema. Esta é a altura para darmos as mãos, para, como nunca, encontrar estratégias para podermos sustentar e proteger a utilização dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do Rio Okavango. O ministro do Turismo, Márcio de Jesus Lopes Daniel, participou no Fórum de Investimentos da África Lusófona, que teve lugar na Ilha do Sal, em Cabo Verde. O evento, que terminou nesta sexta-feira, decorreu durante 2 dias e foi organizado pela Corporação Financeira Internacional, membro do Grupo Banco Mundial. O Fórum tem como objetivo promover oportunidades de investimentos nos países africanos de língua oficial portuguesa, PALOP, em colaboração com os parceiros do Compacto Lusófono. Na ocasião, o ministro do Turismo, Márcio Daniel, deixou patente que Angola tem feito uma forte aposta no turismo, com a aprovação de vários mecanismos, sendo uma delas uma linha de financiamento para pequenos projetos avaliados até 200 milhões de kwanzas. E Angola vive um momento particularmente especial porque temos de reconhecer que nós finalmente fazemos uma aposta séria, sustentada e firme na diversificação da nossa economia. E por que temos de fazê-lo? Por uma razão muito básica, é que a nossa economia tem ao longo dos anos sido excessivamente caracterizada por estar dependente do setor extrativo da economia, da produção de hidrocarbonetos, petróleo, em que nós somos um dos maiores produtores a nível do continente africano, mas também a nível dos recursos minerais, diamantes e outros minerais. Este conjunto
de produtos tem estado a alavancar acima de 80% das receitas públicas. Portanto, a diversificação é um imperativo. Ora, como fazê-lo? E há aqui setores que são âncoras da diversificação. O petróleo verde da diversificação da economia claramente quer dizer o turismo. Nós temos uma aposta que é firme, que deixou de ser politicamente duvidosa. Hoje, claramente, Angola é um país que despertou e apostou no turismo. E isso já é possível verificar num conjunto de medidas que, ao nível local, vão sendo tomadas. Uma delas é uma recente aprovação de uma linha de financiamento com condições favoráveis para pequenos projetos de turismo. Ainda não responde ao desafio que nós queremos, mas é um sinal de que existe este compromisso com o desenvolvimento do turismo. Vamos a falar de uma linha que pode financiar projetos de turismo até 200 milhões de kwanzas. Márcio Daniel falou igualmente das estratégias que Angola tem adotado para atrair mais investimentos no setor do turismo. Temos como estratégia a parceria com instituições financeiras internacionais, nomeadamente a Sociedade Internacional de Crédito, que é o IFC, que organiza o evento em que nós agora estamos, e que ela tem este apetite para financiamento de projetos de grande envergadura. E nós, Estado, estamos a criar as condições para que esse investimento ocorra de forma segura e de forma eficiente. E como é que isso sucede? Por via da identificação das áreas de interesse potencial turístico, a planificação, ou seja, preparar os instrumentos de ordenamento do território para estas áreas, para evitar um crescimento desordenado, e por fim, o Estado investir nas infraestruturas destas áreas, tratar dos aguamentos, saneamento básico, energia e águas, para propiciar o investimento e um maior apetite por parte dos investidores privados. Durante a sessão de abertura do Fórum de Investimentos da África Lusófona, o ministro do Turismo, Márcio de Jesus Lopes Daniel, participou como convidado do painel O Futuro do Turismo na África Lusófona. O fórum, que acontece na Ilha do Sal, Cabo Verde, termina nesta sexta-feira. A primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço, reafirmou nesta sexta-feira, na província do Cunene, o compromisso da Fundação Gana Zenza de materializar projetos que visam a educação integral dos jovens. Ana Dias Lourenço manifestou o compromisso à margem da cerimónia do lançamento da primeira pedra para a construção do Campus Cunene, um projeto de serviços integrados destinado a proporcionar um espaço de lazer e aprendizagem para crianças, adolescentes e jovens. De acordo com Ana Dias Lourenço, o projeto constitui um elemento que poderá concretizar o propósito de apoiar o governo e ajudar na implementação do seu programa virado ao desenvolvimento do futuro de Angola. É ser mais um elemento que poderá concretizar aquilo que é o nosso propósito. Portanto, apoiar o governo, ajudar, digamos, o executivo na execução do seu programa, olhando para aquilo que é fundamental para Angola. E do meu ponto de vista, os jovens e a educação desses jovens é a pedra brasileira para que possamos ter efetivamente um país desenvolvido e sustentável. Então, não é o mais importante, não é mais um, não. O mais importante é o objetivo e o propósito que ele persegue. A primeira-dama da República referiu ainda que o projeto vem materializar um propósito lançado em 2019 por jovens do Cunene que solicitaram a construção de um jango como um lugar de concertação de ideias e para ver filmes. Creio que em 2019, numa das minhas visitas de trabalho aqui ao Cunene, um grupo de jovens pediu-me para fazer um jango, porque queriam ter um lugar onde podiam conversar, ver alguns filmes, meter uma televisão. E eu disse que estava bem. Digamos que eu creio que em 2019, numa das minhas visitas de trabalho aqui ao Cunene, um grupo de jovens pediu-me para fazer um jango. Então eu transformei a ideia do jango
para algo mais amplo, onde pudesse, de uma vez só, responder aquilo que os jovens me tinham solicitado. Lembro na apresentação. Vamos tentar responder com cada bloco qualquer coisa. Saúde, atividades lúdicas, educação e aquilo que for necessário. Eu aproveito para, com esta oportunidade que me dá os órgãos de comunicação social. Primeira-Dama da República durante o lançamento da primeira pedra do campus Cunene. O Banco de Leite Humano, o único no país que funciona na maternidade Lucrécia Paim, está sem estoque para dar resposta às solicitações e lida também com a falta de reagentes. A informação foi avançada pela coordenação da instituição, que nesta sexta-feira realizou uma campanha de doação no município do Kazenga. A repartição de saúde da comuna do Talaad viu-se pequena para o número de mulheres que decidiram doar o seu leite, o primeiro alimento e mais completo de um recém-nascido. Entre mais de 30 mulheres estavam Laurinda da Silva e Rosa Tomé, ambas mães. Aliás, foi por esse título que não pensaram duas vezes em doar o líquido da vida. Uma vez que eu sou mãe, sabendo que salvar o vida é um privilégio, por isso é que eu vim. É muito importante para os bebês, principalmente para evitar a desnutrição. Estava no centro, escutei que está a precisar de doar leite. Então senti, eu sou mãe, senti aquele afeto que me fez vir até aqui. Tem muita importância, traz a saúde também para o bebê. O bebê fica nutrido, sim, que me trouxe aqui. Um gesto que, segundo a administradora do Kazenga, Nádia Neto, deixou claro que as mulheres da sua circunscrição estão preocupadas com o crescimento saudável dos bebês e, por isso mesmo, Nádia Neto garantiu que o seu município vai dispor brevemente desse serviço. Está já em vista um processo, portanto, com a coordenadora, a doutora Elisa Gaspar, no sentido de criarmos as condições para que haja também a nível do município do Kazenga um banco de leite humano para todas aquelas nossas mamães que queiram doar e para não terem que se deslocar até a maternidade Lucrécia Paim. Portanto, essa expansão é muito bem-vinda para nós, principalmente nós, mulheres, que estamos na governação, apoiarmos essa causa e fazermos aquilo que tiver ao nosso alcance para que esse banco seja expandido em todos os pontos do nosso país. Há 6 anos no país, o Banco de Leite Humano depara-se com muitas entraves para garantir o leite materno aos bebês que nascem prematuros, com alguma complicação e até mesmo para aqueles cujas mães estão impossibilitadas de os amamentar. Entre esses problemas está a expansão deste serviço para outras unidades hospitalares. É porque é necessário que haja uma política de saúde pública bem definida para a questão do banco de leite e o aleitamento materno. Enquanto não houver isso, vão continuar essas dificuldades mesmo, porque temos que ver o país como um todo. E só temos um banco em Luanda que praticamente funciona para a maternidade Lucrécia Paim. Com certeza que às vezes as exceções mandam-nos pedir de outras unidades e nós damos, mas de uma forma geral nós só estamos a produzir para o Lucrécia Paim. Entretanto, algumas vezes o leite doado tem de ir para o lixo por falta de reagente para o controle de qualidade do líquido, segundo a coordenadora do Banco de Leite Humano, Elisa Gaspar. Os prestadores de serviço da maternidade Lucrécia Paim, com relação a medicamentos e reagentes, eles não conhecem o reagente, não têm esse reagente, então nós vamos conversando entre nós e tenho sempre saído a emissão de serviço e aproveito e trago o reagente para o controle de qualidade de leite. Sem isso nós não podemos ter produção de leite, porque podemos até receber leite, mas depois o controle de qualidade sem os reagentes não conseguimos fazer e muitas vezes dispersamos esse leite porque não temos os reagentes para o controle de qualidade. Mas temos um pouco, está já quase a terminar, que ainda dá pelo menos se calhar para processarmos esse leite que estamos a colher hoje. Inaugurado em 2019, o Banco de Leite Humano já atendeu cerca de 2.400 prematuros e recém-nascidos. Foi implementado na maternidade Lucrécia Paim, com apoio do Brasil através da Fiocruz.
Saneamento básico precário, valas a céu aberto, assaltos constantes em plena luz do dia são algumas das preocupações que inquietam os moradores da urbanização Nova Vida, que já foi uma zona residencial nobre em Luanda. Os munícipes ouvidos pela nossa reportagem afirmam que estão agastados com a situação e pedem rápida intervenção das autoridades. O primeiro projeto habitacional do país surgiu em 2003 para dar dignidade aos moradores e viverem em segurança. Porém, passados 22 anos, o cenário tem sido diferente. Os moradores da urbanização Nova Vida, no município do Quilamba-Quiaxa, em Luanda, queixam-se de vários problemas, com destaque para o elevado número de assaltos à luz do dia, tal como nos explica o presidente do Conselho de Moradores, João Correia. Já foi considerada, de facto, uma zona de referência, mas tem havido degradação anual e nos últimos tempos todo tipo de situações anómalas estão na nossa circunscrição. E ultimamente temos sido alvo de muitos assaltos na via pública durante o dia, o que quer dizer que isto é um serviço péssimo, péssima qualidade, e nós os moradores estamos agastados e estamos a fazer tudo para que consigamos organizá-lo com uma redução drástica do número de mototaxistas para no máximo cerca de 100 ou 150 bem identificados, devidamente registrados nas duas associações que trabalham para o efeito, que é a Uma Angola e a Motrang. Além da criminalidade, a moradora Judite Dias está preocupada com a distribuição da água da rede pública. Os problemas aqui na urbanização são inúmeros, desde a falta de iluminação pública, o saneamento básico que é precário, obstrução de coletores. Esta mesma distribuição, o mapeamento apresentado pela EPAL não corresponde à realidade, porque os vizinhos ainda têm que viver de acarretamento, muitos têm que construir os tanques, os reservatórios, outros têm que colocar os chamados hipopótamos nas pequenas varandas que temos sobre os apartamentos, no espaço da lavandaria, outros mesmo sobre o patamar, é só verificar nos prédios. A drenagem, nós estamos sobre uma rua que leva com a drenagem toda das águas que vem da rua 51, portanto, infelizmente o sistema de drenagem, conforme eu referi, está obsoleto, daí que resulta nisso. A caixa satura e por algum sítio a água tem que passar, resultando neste perigo para a saúde pública. O asfalto em muitas ruas foi engolido pelas águas das chuvas. Estradas esburacadas, vias obstruídas e valas entupidas. É o retrato do primeiro projeto habitacional do país. Lionel Elliott alega que os problemas nas viaturas são constantes. Quase que regularmente temos problemas técnicos com as nossas viaturas. Nós contribuímos com o imposto sobre veículos motorizados, o IVM. Pagamos o imposto predial. Desde janeiro do presente ano que venho recebendo notificações com o respectivo RUB para pagar o imposto predial. Nós pagamos o IVA em tudo que consumimos e a nossa desgraça é essa. Os moradores apelam pela intervenção das autoridades para a reabilitação das estradas e melhoria do saneamento básico. Está muito mal, já fomos uma referência em termos de urbanização, mas agora estamos um bairro degradado, igual a todos os outros que vimos na periferia. É muito triste, não gostaríamos que isso continuasse assim. Eu penso que se pode fazer melhor. Quem de direito olhe para o despacho presidencial de novembro de 2023, no sentido de se dar o devido tratamento para que os nossos problemas sejam resolvidos. Concebido pelo Executivo para minimizar o problema habitacional na cidade de Luanda, o projeto Nova Vida teve início em 2003, tendo sido inicialmente projetada a construção de cerca de 2.500 habitações. O caminho de ferro de Luanda proporcionou uma viagem exclusiva de comboio para cerca de
100 mulheres influentes de Angola, com a partida feita na histórica estação ferroviária do Bungo, sob a liderança da administradora financeira do CFL, Luzia Gravide. O evento destaca o empoderamento feminino e a conectividade com o país. A repórter Cuiela Clementino acompanhou este momento e tem mais detalhes. Cuiela, boa tarde. Já terminou a viagem? Como foi? Boa tarde, Celestina Zola e todos que nos acompanham. Nós estamos em março, um mês dedicado a todas as mulheres, e o Caminhos de Ferro de Luanda decidiu convidar várias mulheres que são influentes e inspiradoras do nosso país, Angola, para um passeio inesquecível de comboio com destino ao novo aeroporto internacional Antônio Agostinho Neto, onde nos encontramos neste exato momento. Está à minha direita a administradora financeira do CFL, com quem vou à conversa para maior detalhe sobre esta iniciativa. Boa tarde, está em direto para a Rede Girassol. Nós chegamos a minutos. Acha que a viagem correu dentro do desenho feito pelo CFL? Sim, efetivamente correu tudo dentro daquilo que nós tínhamos planeado, em termos do horário, do cumprimento do horário da marcha dos comboios e em termos da própria experiência que nós queríamos transmitir para as nossas convidadas. Penso que nós podemos nos considerar felizes porque atingimos o nosso objetivo. E qual é o maior propósito deste encontro? O nosso propósito, na verdade, era trazermos essas mulheres que são dos vários estratos da nossa sociedade a conhecerem um bocadinho daquilo que são os serviços que o CFL tem ao dispor de todos os utentes dos caminhos de ferro de Luanda. Dado que é um modal que é pouco conhecido e pouco frequentado por pessoas que estão nesses estratos sociais, nesses segmentos, achávamos que era conveniente utilizarmos aqui essas mulheres influentes para serem as nossas portas-vozes, para apresentarem ou exporem os nossos serviços para os demais utentes. Então queríamos, num dia como hoje, poder fazer essa imersão do conhecimento daquilo que são as nossas estações, dos serviços comerciais que temos disponíveis, conhecerem o próprio percurso do Bungo até o novo aeroporto e poderem então vivenciar aquilo que será a experiência de passageiro que nós trazemos. Como sabem, o CFL está num processo de mudança, os transportes públicos em Angola têm sofrido aqui um processo de ampla modernização, e nós, Caminhos de Ferro, estamos no caminho deste processo, e então era importante trazermos essas mulheres para terem essa experiência e perceberem que aquele serviço que antigamente era estigmatizado como um serviço para uma camada mais baixa está ao dispor de qualquer cidadão que queira fazer um percurso tranquilo, seguro e cômodo dentro dos nossos comboios. Quem são estas mulheres e o que é que o CFL espera que cada uma destas aqui presentes leve daqui? Estas mulheres são mulheres executivas, essencialmente, todas elas dos vários estratos da nossa sociedade, desde a política, as artes, a comunicação social, que tiveram aqui a brindar-nos com a sua presença e até com a sua experiência para desenhamos aqui um caminho de melhoria contínua para o serviço dos nossos passageiros. São mulheres dos vários estratos da sociedade, que têm também já muita experiência nas áreas em que atuam, são mulheres muito resilientes, muito fortes e que conseguiram também, nas suas áreas de atuação, levar o seu trabalho, o seu percurso profissional a bom porto. Então queríamos também trazer aqui, dado que sou a única mulher do board do CFL, também convidar essas mulheres para vivenciarem e fazer mais uma vez perceber que até em frente a esses serviços que são de uma especialidade como é a ferroviária, também podem estar mulheres à frente dos domínios dessa empresa. A senhora administradora falou que o CFL está no seu processo de mudança. Será que isto significa que vamos continuar a ver iniciativas como essas a serem tomadas pelo CFL? Sim, a nossa ideia não é pararmos por aqui, a nossa ideia é continuarmos, trazermos cada vez mais pessoas, elevarmos a fasquia naturalmente, trazermos outro segmento de clientes. Hoje o CFL tem um segmento médio-baixo, mas achamos que com esta interligação, porque nós somos uma âncora do novo aeroporto,
nós poderemos trazer aqui outros segmentos de clientes também, outros estratos da sociedade que habitualmente não usam os comboios. Há muitas senhoras entre nós que nunca tiveram a oportunidade de vivenciar a experiência de comboio em Angola e hoje foi a primeira vez que fizeram e pelos feedbacks temos tido bons feedbacks, então acredito que será aqui um caminho. Temos ainda muito o fazer, temos ainda muitos desafios para ultrapassar, mas acreditamos que com outras iniciativas dessa natureza poderemos trazer esses clientes para nós e garantir sempre maior credibilidade aos nossos serviços, porque houve sempre tempos em que havia algum ceticismo de que não era possível em Angola, de que nós não tínhamos comboios seguros, que não tínhamos comboios limpos, cómodos, e o que nós fizemos hoje foi mostrar que afinal é possível, que nós estamos aqui e conseguimos fazer isto e muito mais. Muito obrigada e bom trabalho. Obrigada. Pois, Celestina Zola, nós gostaríamos de falar com mais mulheres, mas como falei no começo, acabamos de chegar e as pessoas estão aqui a almoçar, portanto vou citar muito rapidamente alguns nomes. Está conosco Karina Barbosa, que é empresária, Patrícia Faria, advogada, Liliana Pereira, que é atriz empresária. Nós vamos continuar então deste lado e voltar com mais apontamentos quando formos chamados. Certeza, Cuiela Clementino, queremos saber mais sobre esta viagem que levou mulheres influentes de Luanda, da estação do Bungo até ao novo aeroporto internacional Dr. António Agostinho Neto, uma viagem que se enquadra no Março Mulher. E avançamos para o primeiro intervalo da tarde. Volte conosco, não se... Olá, seja bem-vindo de volta às notícias. O presidente angolano propõe cessar fogo na RDC a partir de amanhã, no âmbito dos incessantes esforços desenvolvidos pela mediação angolana no sentido de contribuir para a urgente solução e instabilidade prevalecente no leste da RDC. O presidente da República de Angola e presidente em exercício da União Africana, João Lourenço, na qualidade de medianeiro do processo de paz mandatado pela Cimeira de Malabo de 28 de maio de 2022, apela às partes em conflito que cessem as hostilidades no leste da RDC a partir das 0 horas do dia 16 de março de 2025. O cessar-fogo deverá incluir todas as eventuais ações hostis contra a população civil e a conquista de novas posições na zona do conflito, na perspectiva de que estas e outras iniciativas levem à criação de um clima de distensão que favoreça o início de conversações de paz a decorrer proximamente em Luanda entre a República Democrática do Congo e o M23. E o presidente da República, João Lourenço, recebeu ao princípio da noite desta sexta-feira o enviado especial do presidente da República Democrática do Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Trata-se de Mambo Sita Sumbo, que tem incumbência a nível do gabinete do presidente Tshisekedi de acompanhar o processo de Luanda, o caminho de procura da paz para a RDC, liderado pelo presidente da República de Angola, João Lourenço. Cuba voltou a registrar falha na rede elétrica nacional que gerou apagões no país. Ainda não se sabe quantas pessoas foram afetadas. É o assunto em destaque no Compacto Internacional de hoje. Uma falha na rede elétrica nacional de Cuba gerou apagões no país na noite desta sexta-feira. A capital Havana e cidades como Guantánamo, Artemisa, Santiago de Cuba e Santa Clara estão sem energia desde as 20 horas. O Ministério de Energia e Minas afirmou que houve uma falha numa subestação que funciona na periferia da Havana. Ainda não se sabe quantas pessoas foram afetadas. Este é o segundo apagão em 4 meses. Em outubro de 2024, o país passou por uma interrupção no fornecimento de energia decorrente de uma crise energética. A usina elétrica António Guterres, a maior e mais eficiente do país, parou de funcionar, provocando uma falha total na rede e deixando aproximadamente 10 milhões de pessoas sem energia. Um grupo de deputados republicanos da Câmara de Representantes apresentou um projeto de lei que visa impedir os estudantes chineses de estudarem em escolas americanas. O deputado Haile More apresentou o projeto
de lei que poderia impedir os cidadãos chineses de receberem vistos que permitem aos estrangeiros viajar para os Estados Unidos da América para estudar ou participar em programas de intercâmbio de visitantes. 5 outros republicanos apoiaram a medida. Este projeto de lei surge numa altura em que alguns legisladores norte-americanos estão a avisar a China por questões de segurança nacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é o protagonista de mais um momento viral nas redes sociais. Desta vez, o chefe de Estado norte-americano foi atingido por um microfone na cara, numa altura em que respondia às perguntas dos jornalistas. O episódio aconteceu nesta sexta-feira em Maryland. A extremidade do microfone atingiu Trump na boca, levando-o a fechar os olhos e a inclinar-se para trás. Posteriormente, o presidente de 78 anos olhou para a repórter e ergueu as 2 sobrancelhas. O vídeo se tornou viral nas redes sociais. Não foi revelado a que meio pertencia a repórter envolvida no incidente. E vamos agora falar de desporto. Aqui no Hoje Notícias, o defesa central Bastos Kisanga é baixa confirmada dos eleitos de Pedro Gonçalves para o duplo compromisso dos Palancas Negras rumo ao Mundial de 2026. A Federação Angolana de Futebol, em comunicado de imprensa, confirmou a ausência de Bastos Kisanga nos próximos confrontos da Seleção Nacional devido a uma lesão que sofreu no joelho direito no dia 6 de fevereiro de 2025 e ainda não está em condições de dar o seu contributo. Kisanga retornou aos treinos pelo Botafogo nesta quarta-feira de forma condicionada. A decisão de dispensar o atleta veio do seu clube para salvaguardar a total recuperação do defesa central angolano. Sendo assim, Bastos Kisanga fica de fora dos duelos diante da Líbia no dia 20 em Benghazi e diante também de Cabo Verde no dia 25 em Luanda, no estádio 11 de novembro. Inácio Miguel, defesa central do Kaizer Chiefs da África do Sul, Vidinho do Petro de Luanda e Lulas do Sagrada Esperança. Um deles pôde ocupar o lugar deixado por Bastos Kisanga. O Petro de Luanda vai ao terreno do Ilhéte de Benguela para a disputa da jornada 21 do Girabola. O avançado brasileiro, Tiago Azulão, é a grande incerteza para o jogo deste domingo. O campeão do Girabola, Petro de Luanda, prepara-se para se deslocar até a província de Benguela, onde terá um confronto difícil frente ao Ilhéte de Benguela a contar para a 21ª jornada da competição. Em conferência de imprensa realizada neste sábado no Catetão, o timoneiro tricolor, Ricardo Schell, afirmou que pretende entrar para este embate com a mesma força de sempre, com foco nos 3 pontos. Este jogo para mim é tão importante como é o do Luanda City, que foi um jogo difícil e, portanto, para nós é mais um jogo. Naturalmente, em função daquilo que é ser o segundo classificado, em caso de vitória do Petro. Umas peças importantes podem não atuar neste fim de semana. O que são as opções para esta semana? Tivemos uma outra baixa, o Castro estará fora do jogo da manhã, certamente, teve paludismo, teve a semana toda com febre, tem estado muito limitado, ainda não treinou esta semana. O Azulão é dúvida até amanhã, tem estado condicionado também, saiu condicionado do último jogo. Estamos a fazer todos os possíveis para que possa estar a 100%, acreditamos que estará com a equipa também. Vamos ver como é que se vai comportar agora neste último teste, perceber se vai estar em condições de dar o contributo amanhã com a equipa. De resto, praticamente toda a gente, pequenas mazelas aqui e ali, mas toda a gente está bem. Descreve-se como uma partida difícil porque o Ilhéte de Benguela é o segundo colocado do Girabola com 45 pontos, atrás do líder Petro de Luanda, que ainda não consentiu nenhuma derrota. O jogo da jornada 21 acontece neste domingo às 16 horas em Benguela, no estádio de Umbaca. E o Ilhéte de Benguela pretende contrariar o favoritismo do Petro de Luanda no jogo de destaque da jornada 21. Neste final de semana, 2 equipas de Benguela entram em campo para mais uma empreitada no Campeonato Nacional de Futebol, vulgo Girabola, da maior montra de futebol nacional. Já neste sábado, a Académica de Lubito joga diante do Sagrada Esperança no Campo do Buraco. E no domingo, o Ilhéte, em segundo lugar, recebe o primeiro classificado do Girabola no Estádio Nacional de Umbaca. O técnico Zé Camaral, com grandes ambições, quer demonstrar em campo a força da sua equipa. Queremos ser grandes e domingo seremos isso. Seremos um Ilhéte igual a si próprio e que vai entrar
do primeiro ao último minuto para ganhar o jogo. Esse será o ilhete que teremos domingo às 16 horas. Nós somos treinadores e somos pagos para potenciarmos os jogadores. E eu digo sempre que quem faz o sistema são os jogadores. O timoneiro da turma verde e branco considera o Petro de Luanda uma equipa de elite do país e não só, e diz que o Ilhete está preparado para não ser devorado pela equipa petrolífera. O Petro é por si só, nos últimos anos, quem domina o campeonato angolano e até faz parte dos clubes de elite do nosso continente. Portanto, vamos ter esse adversário, mas eu aprendi que se me deparar com um leão na selva, eu tenho que saber me defender para poder atacá-lo, senão vou ser devorado. Portanto, isso está tudo dito, está tudo preparado. Temos estado a mexer com a cabeça deles, porque o que eles vão fazer é que vai determinar aquilo que vai ser o resultado do jogo e nunca o nome do nosso adversário, do nosso oponente. Seremos nós, temos que ser nós e cada um deve ser eles. Assim sendo, este é esse ilhete que, repito, vamos ter aí em jogo no domingo. Palavras do técnico Zé Camaral na conferência de imprensa de lançamento. Voltamos para a última parte deste jornal. Seja bem-vindo de volta. Vários líderes políticos provenientes de várias partes do mundo juntaram-se nesta sexta-feira em Benguela para a realização da terceira Conferência Internacional sobre Democracia e Desenvolvimento. O evento é uma organização do IDC, Internacional Democrata do Centro, da qual a UNITA faz parte, e acontece numa altura em que o Partido do Galo Negro celebra os seus 59 anos de existência. A Conferência Internacional com Dedos da UNITA, que devia ser realizada nos dias 13 e 14 de março na província de Benguela, foi reduzida a horas por conta dos impasses a que os convidados foram alvos no aeroporto 4 de fevereiro em Luanda, situação que obrigou o IDC, instituição internacional organizadora, à realização da conferência via online para alguns convidados que não conseguiram escalar a província de Benguela, bem como a decisão de tornar a conferência à porta fechada. Em declarações à imprensa, o presidente da UNITA explicou o essencial da realização do certame. Ali dentro tem partidos angolanos também, portanto se faz a pergunta, tem também organizações da sociedade civil angolana e tem o convívio com a África e o mundo. Portanto, isto é uma aprendizagem, isto é uma partilha, este é um momento de estreitar relações. Portanto, os ganhos são bastantes, indiscutível. O resultado de muitos destes debates vai para o papel. Publicam-se livros. Recentemente, esta fundação, que está fundamentalmente a patrocinar este encontro, esteve em Luanda, esteve em Benguela, esteve no Lubango, fez o lançamento de um livro, Países Ricos vezes Países Pobres, e dá 1000 comparações, oportunidades, conteúdos para nos ajudar a todos a melhor aproveitar os recursos e a melhor implementar liberdade, democracia e desenvolvimento. Portanto, é sempre uma perspectiva positiva. Reagindo aos entraves na altura do desembarque dos convidados, Adalberto Costa Júnior lamentou a forma como foram tratados no aeroporto 4 de fevereiro. Houve um assalto dos serviços de inteligência aos serviços todos no aeroporto ontem e foi uma pouca vergonha. O governo angolano sai mal, o nome do país sai mal, mas é uma forma simples do mundo se aperceber do que se passa no nosso país. Infelizmente, não era o que nós gostaríamos de ver, mas a conferência vai retomar. Refletir a respeito da democracia em África, o respeito pelas liberdades, bem como o desenvolvimento econômico, foram alguns dos motes da conferência na descrição do líder do MDM, partido da oposição de Moçambique. A integração econômica é outro debate que passa necessariamente pela vontade dos governos legítimos e também pela vontade dos povos. E a melhor forma de estabelecer essa integração econômica passa necessariamente em respeitar a liberdade da circulação dos povos na região e também pela liberdade da circulação livre dos produtos no mercado regional. No âmbito da celebração dos 59 anos do maior partido na oposição, a UNITA reúne os seus militantes neste sábado na cidade ferroportuária de Lubito para um ato de massas a ser orientado pelo presidente do partido, Adalberto Costa Júnior.
Centenas de militantes do MPLA na província do Mochico estiveram presentes no ato da eleição do primeiro secretário provincial. Ernesto Muangala foi eleito para o cargo com 502 votos. Caros camaradas, a política é uma ciência com muitas variáveis, com múltiplas entradas e uma única saída que é ser o vencedor nas batalhas políticas. A ciência sem consciências, camaradas, é apenas a ruína da alma. A política, camaradas, tem que ser um sistema com retroalimentação e com capacidade de autocorreção e ser adaptativo à realidade do terreno e às diferenças socioculturais. Temos que aumentar a nossa coesão e unidade para que a única saída se transforme na nossa vitória retumbante em 1927, aqui na província do Mochico. O MPLA para 2025. Caros camaradas, não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define. Não se define o que não se entende. Não há sucesso naquilo que não se gerencia. Sem um planeamento estratégico, camaradas, o partido corre o risco de não alcançar resultados significativos e de perder a oportunidade de melhoria contínua. A desgraça, camaradas, como dizia Einstein, acontece quando fizemos as mesmas coisas da mesma forma, esperando obter resultados diferentes. Dito isso, camaradas, temos que ser a fileira em torno do líder e dos objetivos do partido. Temos que apoiar o camada primeiro secretário a ser eleito e trabalharmos em equipa. Se quisermos vencer, e aí somos todos ganhadores, evitemos a fofoca, a intriga, a calúnia, a difamação. Evitemos a fofoca, a intriga, a calúnia e difamação se quisermos levar o partido na província a bom porto. E em 2027, a vitória com certeza será certa do Mochico. Primeiro, para dizer que este momento ímpar, único, representa muita alegria para nós, porque trata-se de um momento de festa, do nosso conhecimento, de que no âmbito da divisão político-administrativa, todas as estruturas do partido foram extintos. Neste momento começa o processo da constituição dos comitês extintos. Começou-se com o processo com as conferências comunais, conferências municipais, agora trata-se da conferência provincial. Este momento é de festa. Para nós, quanto JMPLA, representa o novo começo, é um passo que vai dar novamente o segmento daquilo que o partido sempre tem vindo a fazer. MPLA na província do Mochico elegeu o seu primeiro secretário provincial. A administração municipal de Cacoaco está a realizar a Feira da Mulher Empreendedora, um evento que visa impulsionar o empreendedorismo feminino e destacar o talento de mulheres em diversos setores. A feira acontece na vila de Cacoaco e reúne mais de 10 feirantes. A Fernanda Gonga está no local e tem mais informações. Fernanda, boa tarde.